Uma das perguntas mais recorrentes nos comentários dos vídeos aqui do canal é se a Mobox ainda vale a pena. Então, estamos no final do ano de 2023 e eu resolvi gravar um vídeo dando uma resposta atualizada sobre essa pergunta, que é uma das que eu mais recebo. Então, eu resolvi gravar esse vídeo especialmente para você que tem essa dúvida. Salve, salve galera, Marcelo aqui do canal NHelp. Então, conforme eu mencionei aqui no início, na intro aqui do vídeo, uma das perguntas que eu mais recebo é se o projeto da Mobox ainda vale a pena, ou se a Mobox ainda vale a pena. Essa é uma pergunta que eu recebo com muita recorrência. Se vocês observarem os comentários aqui dos vídeos, se vocês acompanham aqui o canal, vocês com certeza já devem ter constatado também isso, como eu fiz, né? Então, eu resolvi gravar esse vídeo. Eu venho de uma série de vídeos que eu estou gravando especial de games, que eu estou dando várias dicas avançadas de alguns dos games. Inclusive, estou com vários vídeos prontos para soltar aqui no canal. Mas eu resolvi dar uma interrompida nisso para fazer esse vídeo. Por quê? Porque recentemente eu recebi novamente essa pergunta. E o que eu percebo? Essa pergunta normalmente ela vem de duas fontes. Ela vem de quem surfou uma onda da Mobox lá no início e por algum motivo saiu do projeto, tá? Muitas vezes até pessoas que ganharam bastante dinheiro. Alguns me falam isso na pergunta: ganhei muito dinheiro e agora não estou mais no projeto, e está valendo a pena ainda? Como também eu recebo essa pergunta, obviamente, de quem está querendo entrar no projeto, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo, vou dar algumas respostas bem específicas aqui, mas eu já queria começar fazendo uma provocação. A primeira delas é: qual é o teu propósito quando você entra num projeto como o da Mobox? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque no meu caso, eu entrei nesse projeto por dois motivos. O primeiro é pela questão dos games, e o segundo, obviamente, é porque eu poderia jogar os games ganhando algum dinheiro. E isso efetivamente acontece para mim. Então, numa resposta mais direta, obviamente eu diria que sim, que vale a pena. Porque eu estou fazendo lucro. É lógico que tem horas que eu tenho um lucro maior, tem horas que eu tenho um lucro menor. Mas o mais importante para mim, o que me faz me manter dentro desse projeto, é que eu não tenho tido prejuízos nele. Então esse é o ponto principal para mim, para que eu continue ancorado aqui no projeto, tá? Então eu consigo satisfazer as minhas duas necessidades diretas de quando eu entrei no projeto. Agora, é claro que existem vários fatores que precisam ser considerados quando você entra num projeto como esse. E é isso que eu quero trazer para dentro desse vídeo. É essa situação que eu quero tratar aqui com vocês. O primeiro ponto é: para você entrar numa plataforma de game como essa, que inclusive remunera com premiações em criptoativo, o primeiro ponto é você entender um pouquinho que seja sobre criptomoedas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que muita gente faz essa pergunta para mim e quer entrar na plataforma não só porque gosta de game, mas muitas vezes porque quer fazer renda extra. E quem pegou o início do projeto da Mobox vai obviamente lembrar que naquela época houve um boom, como eu disse aqui, na moeda. Essa moeda chegou a valer, se eu não me engano, por volta de 15 dólares, né? Então teve muita gente que ganhou muito dinheiro, e dinheiro rápido. Mas esse é um dos pontos. O segundo ponto é: muita gente vinha atraído pelo farm. Essa é uma realidade, ou seja, as pessoas queriam uma renda extra passiva. A Mobox ainda está fazendo isso? De certa forma, sim. Então, se você olha, existem os dois farm ainda ativos, né? Tem aqui o Momo Farmer, né? Que eu vou ativar aqui agora na tela. E existe também o farm dentro do Momoverso, que é obviamente onde eu faturo nos dois casos aqui dentro da plataforma. Mas eu também faturo muito em cima dos games. Então, por isso que eu falei que para mim vale muito a pena. Mas, voltando ainda a esse princípio aí de entender um pouco de criptoativo, né, de criptomoedas, por que eu estou já abrindo e dando uma ênfase nisso? Porque essa semana, por exemplo, nós tivemos uma disparada nos criptoativos. Não só essa semana, acho que nos últimos 10 dias, se não me falha a memória, nós tivemos uma disparada nos criptoativos. Ou seja, o Bitcoin em especial, ele disparou. Então ele começou a recuperar mercado. E o que eu sempre defendo muito aqui nos meus vídeos? Essa questão de oscilação de moeda. Ou seja, a moeda vai voltar a valer 15 dólares, como já me perguntaram também, e também já vi essa pergunta dentro lá do canal da Mobox no Telegram.
Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Porque qualquer pessoa que sabe um pouco sobre ativos, seja ele criptoativos ou ativos como bolsa de valores, vai com certeza falar, se tiver realmente uma maturidade, vai falar assim, que os resultados positivos no passado não significam resultados positivos no futuro. Mas quando dá uma resposta como essa, eu sei que muita gente fala assim, não vale a pena, como eu sempre pensei, isso aí é conversa. Não é assim, pessoal. Realmente é você ter entendimento de que nós estamos falando de um universo que gira em cima de volatilidade. Por isso que as pessoas acabam entrando nesse tipo de investimento. Por isso que pessoas colocam dinheiro. Porque como eu fiz uma pergunta muito objetiva aqui, dei dois pilares, que foi o game e entender de criptoativo, mas tem vários outros pilares que acabam se envolvendo nesse contexto. Vou pegar mais um aqui, o de pessoas que fazem investimento em moeda. Então, existem pessoas que colocam dinheiro, que fazem trade, né, em cima de moedas e que ganham também na operação com base justamente nessa volatilidade, nessa oscilação. Mas, num exemplo mais prático e numa resposta mais direta, dentro dessa provocação que eu estou fazendo aqui de criptoativo, é só a gente analisar esse rally rápido que teve aqui desses 10 últimos dias. Eu vi essa moeda, que é a moeda da Mobox, até deixei aqui aberto uma tela aqui da CoinMarketCap para poder exemplificar de uma maneira um pouco mais objetiva. Mas ó, eu travei aqui ó, o último mês, tá? Quando eu olho aqui o último mês, olha o que aconteceu com essa moeda. Ela foi lá embaixo, porque em reais essa moeda chegou então a valer aqui ó, R$ 1,02. Aí ela foi e deu um pico, agora nos últimos dias, obviamente, se a gente olha pelo gráfico fica nítido isso, né? Nos últimos 10 dias, até menos, ela deu um pico aqui de R$ 1,43. Então, para quem pergunta se ainda vale a pena, eu acho que a resposta para isso tem que ser para uma pergunta interna. O que eu estou buscando com o projeto? Porque eu falei, no meu caso, como eu gosto de games, e hoje eu vejo que existem games muito maduros dentro da Mobox, isso para mim já é muito legal. Só que eu não vou ser hipócrita de falar, eu gosto de games e gosto de rasgar dinheiro. Isso não existe, né? Eu gosto de games, sou um cara competitivo e eu consigo ganhar dinheiro aqui na plataforma com os games. Então, para mim, vale sim muito a pena, tá? Agora, é óbvio que existem pessoas que entram no projeto e acabam levando prejuízo. Aí, o que acontece? O que eu defendo muito aqui para vocês? Façam uma estratégia. Criem uma estratégia, porque é isso que vai fazer você ter um índice de lucratividade dentro do projeto. E como eu sempre repito aqui, eu não sou um conselheiro, em especial um conselheiro na área financeira, o que eu sou é um entusiasta desse assunto e, obviamente, como eu disse, eu não gosto de rasgar dinheiro, eu gosto de ganhar dinheiro. Então, eu trabalho várias linhas de formas de ganhar dinheiro na minha vida e uma delas eu acabei associando o hobby, o prazer, com isso, que é os games. Eu não tenho mais um videogame dentro da minha casa, por exemplo, como eu tive a minha vida inteira praticamente. Eu trabalhei em locadora de games na década de 90. Então, os games eles fazem parte do meu ecossistema de uma maneira prazerosa e de uma forma também em que eu procuro nunca deixar com que isso domine demais a minha vida também, essa é outra resposta que eu gostaria de dar. Eu vejo que muita gente pergunta no sentido até de viver disso. Eu hoje não conseguiria viver do projeto Mobox. Mesmo, eu acredito que mesmo se eu fizesse os aportes, que eu sei que os grandes players têm, os grandes jogadores têm, eu acho que ainda assim o que eu iria ganhar não é suficiente para manter o padrão de vida que eu tenho hoje. Então a Mobox para mim é uma renda extra associada a um lazer. Tá? Então essa é uma resposta um pouco mais direta. Mas vamos pegar um pouquinho de índices aqui, né? Ó, se eu volto aqui para a tela, como eu disse para vocês, a moeda ela fez uma super correção. Se eu parar para pensar num princípio básico, o Bitcoin ele chegou a bater no auge dele, acho que há 2 anos atrás, ou um pouco menos até, ele chegou a bater mais de US$ 60.000. Ele chegou a valer mais de US$ 60.000 por unidade. Então, se eu me posicionar nesse princípio e entender que ele está batendo nesse momento na faixa de 30 e poucos mil, está na metade do que ele já foi. E a gente sabe, quem entende um pouquinho de criptomoeda sabe que as altcoins, que é o caso aqui da MBOX, né, da moeda da Mobox, elas costumam corrigir muito mais rápido do que o Bitcoin.
Da mesma forma, na proporção contrária, ela também cai muito mais rápido do que o Bitcoin. Então, assim, em linhas gerais, é óbvio que eu acredito que essa moeda pode sim valorizar. E é essa situação que para mim vale a pena, porque nesse momento eu já estou ganhando dinheiro com ela, ela não estando numa posição legal, porque a gente sabe que o mercado está vindo aí, né, está vivendo um bear market, um período de queda e queda consistente. Então é óbvio que para mim fica muito claro que se eu já estou conseguindo ganhar dinheiro, qualquer alta que dá na moeda aumenta a minha margem de lucro. Simples assim, aumenta a minha rentabilidade, né? Meu lucro líquido, digamos. Então, óbvio que para mim vale muito a pena o projeto. Agora, como eu disse, o que precisa é ter uma boa estratégia. E até fundamentando uma das situações que eu comentei aqui, quando eu olho, por exemplo, nessa área aqui do site, ó, que está aqui, ó, Total Staked, significa o quanto da moeda está em staking nesse momento. Isso aqui sempre foi um índice para mim. Eu sempre olhei muito para isso aqui, tá? Quem acompanha o canal sabe que em alguns momentos eu menciono isso. Então, ó, nesse momento tem 10 milhões de dólares envolvidos nesse staking. Isso aqui já teve mais de 100 milhões. Por isso eu estou dizendo, se essa moeda, se o mercado cripto começa a disparar, investidores vão colocar dinheiro nela. Porque, como eu comentei com vocês, as altcoins elas disparam muito mais rápido do que o Bitcoin quando ele começa a subir. Então, os investidores já sabem disso. E é lógico que eu não vou ficar ampliando demais o assunto, mas envolve também aqui nesse contexto como está a vida dos ativos que não são da área digital. Então, como está a vida de bolsa de valores, como que está hoje custando um papel do tesouro, como está a taxa Selic, tudo isso de alguma forma implica também em auges e quedas aqui dos criptoativos, porque são canais que de certa forma eles disputam, mas se complementam. Então, outro exemplo clássico que eu vou dar aqui, eu tenho um portfólio de criptoativos na minha corretora, na Binance, e obviamente com esse rally que deu agora do Bitcoin, elas subiram. Tanto é que a minha carteira estava negativa até dias atrás e agora ela ficou positiva, porque muita coisa eu comprei na baixa e agora com um pouco de alta que já teve, já começou a esboçar um pouco de lucro ali para mim. Então, respondendo agora de uma forma mais objetiva, quando vocês me perguntam se a Mobox ainda vale a pena, para mim vale muito. E eu tenho certeza que para quem entra num projeto na posição que ele está, vai valer muito a pena, porque eu já provei várias vezes aqui para vocês em cálculos que, na média, eu costumo retirar de 6 a 7% de retorno aqui no, no ambiente da Mobox, né? No ecossistema da Mobox. Mas como que isso acontece para mim? Vamos lá, agora de maneira mais ampla, dando uma resposta mais direta, dentro da estratégia que eu montei. Para vocês terem uma ideia, vocês sabem que eu tenho aqui os rewards, que eu deixo moedas em staking, que inclusive eu tenho aqui uma parte dessas moedas é da minha esposa, a gente fez um dueto aqui, ela pegou carona, então todo mês eu resgato e dou uma parte para ela. Eu participo das rifas. No caso das rifas, das Box Raffle, não tenho participado, mas das Max Box Raffle eu sempre estou participando. Então, se puxar aqui, ó, vocês vão ver que eu faço com frequência investimento em 200x aqui, em 200 caixas por semana, tá? Exceto esse mês aqui de outubro, que por 2 semanas eu acabei esquecendo de fazer e não ganhei MEC, afetou um pouco os meus ganhos, porque eu sempre tenho algo muito positivo aqui, mas eu estou sempre fazendo. Então tá aqui, eu estou mostrando para vocês. Eu tenho, obviamente, o farm, o retorno do farm aqui no Momo Farmer. Eu tenho o retorno do farm também lá no Momoverso. E aí, dentro de um contexto de estratégia, vamos lá. Ó, se eu for aqui no MyMomo, olha como está o hash base dos meus momos. 205. Todos os 3 momos raros estão com 205. Ou seja, eu continuo mantendo a estratégia que eu venho compartilhando com vocês, em que eu jogo bem os games, ganho bastante MEC neles, o suficiente para dar manutenção dos hash bases dos meus momos e ainda fazer algum lucro em cima de MEC também. E agora, inclusive, um dos games que eu estou jogando, que eu gosto muito, que é o Block Brawler, eu estou fazendo algumas investidas nele. Eu estou testando novas fórmulas dele porque eu quero escalar esse game assim como eu consegui escalar no Token Master. Se vocês buscarem lá Mark Dan, que é o meu codinome aqui dentro da plataforma,
Busquem lá nos rankings, vocês vão ver que eu estou sempre me posicionando nos rankings. E quem conhece e acompanha o canal há mais tempo sabe que no Token Master, por exemplo, eu fiz uma escalada muito legal nesse game, gente. Se eu abrir minhas planilhas aqui e começar a mostrar para vocês, eu ranqueava perto do 500, quando eu comecei a ranquear. Hoje eu nunca ranqueio abaixo de 100. Na média eu estou sempre ranqueando entre 40 e 70. E com lucro, que é o mais importante, tá? E um caso muito interessante antes, em alguns casos aqui dentro do Token Master, por exemplo, eu ranqueava e eu não lucrava em cima das M-Box. Basicamente eu empatava nas M-Box e ganhava nas Max. Agora eu ganho nos dois casos, porque eu fui encaixando uma estratégia em que eu consigo fazer sobrar M-Box como lucro e também ganho as Max limpinha. Então por isso que eu falei que hoje as Max pagam o investimento dos meus momos no Hashbase e geram lucro para mim. O mês passado, inclusive, ao invés de sacar, eu optei por reaplicar, que é o que eu estou fazendo agora na questão do Block Brawler. Então, por isso que eu digo que é uma questão de estratégia. Agora, quando eu mostro aqui o Hashbase 205, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o Hashbase 205 não é o Hashbase de outubro, que foi quando eu atingi esse hash. Muito pelo contrário, se eu não me engano, deve estar lá em 180 ou 185, uma coisa assim. Eu já estou muito à frente. E esse mês de novembro eu vou aportar de novo. Eu vou de novo fazer atualizações de hash, porque eu já vi que eu preciso acho, de 3.000 Macs para subir para 210 aqui o Hashbase dos 3 momos. Então eu vou continuar fazendo esse avanço porque está dando muito certo para mim. Então o que acontece? Quando mudou, por exemplo, a situação aqui para o Hashbase, eu vi muita gente reclamar, muita gente espernear. E eu não tiro a razão de vocês, como eu sempre digo, eu não estou aqui para ficar criticando ninguém. Cada um sabe das suas dores e dos seus amores. Mas naquele momento eu falei, gente, realinha a estratégia de vocês. E eu fiz isso. Então lá atrás, a minha preocupação na verdade era se eu ia conseguir manter o Hashbase do mês. E hoje eu tenho meses à frente já garantido. Então se der uma situação eu ficar um mês sem entrar aqui na plataforma para jogar, eu ainda vou estar minerando. Os meus momos ainda estarão atualizados dentro da regra do Hashbase. Para você que se pergunta aí se vale a pena, eu vou dar a resposta para mim. Para mim vale muito a pena. Não é à toa que eu estou desde do ano retrasado nesse projeto. Estou indo para 2 anos já, se eu não me engano, nesse projeto e fazendo lucro. Então para mim sim vale muito a pena por esses motivos que eu compartilhei com vocês aqui no vídeo. Então, se você entende de criptoativo, se você entra na plataforma não querendo sobreviver dela, agora, daria para sobreviver? Cara, dependendo do padrão de vida de cada um, até daria. É o que eu falei, eu agora no Block Brawler eu quero escalar, como eu escalei no Token Master. E daqui a pouco eu vou fazer a mesma coisa no Molan Defense. Por quê? Porque eu já atingi o que eu diria que seria uma direção de cruzeiro aqui. Eu já atingi um esquema aqui dentro do game em que eu consigo jogar, ranquear de uma forma lucrativa, e aí eu tenho também os rendimentos que acontecem de maneira passiva ainda nos 2 farms, e para mim tá ótimo. Então eu realmente acho que vale muito a pena. Para mim tá valendo muito a pena. Eu tenho conseguido fazer resultados, e eu tenho certeza que se a moeda der uma alavancada, com essa mínima demonstração que o mercado deu agora, para mim vai ser show de bola. Porque eu fico pensando se essa moeda voltar a valer $1, se ela voltar a valer $1, eu já vou fazer uma rentabilidade muito boa. Porque na média eu tiro limpo aqui por mês 150, 200 Mobox. Só de Mobox, tô falando fora Mac. E tem gente que lucra muito mais do que isso. Então eu tô dizendo que somado os farmers e mais o que eu ganho nos games, na média, uns 200 M-Box. 200 M-Box, se estiver valendo $1, serão $200 que vão entrar no meu bolso por uma ação que eu tenho, né? Por um investimento que eu tenho, que além de ser prazeroso para mim, porque eu gosto de jogar os games, ainda gera uma renda extra, uma renda que com certeza vai me ajudar, vai complementar e vai fazer com que eu ganhe ou realize coisas na minha vida. Então, para você que tem essa dúvida, independente da posição que você está dentro do contexto que eu trouxe aqui dentro do meu vídeo, essa é a resposta mais atual que eu tenho para dar para vocês e a forma que eu tenho de compartilhar com vocês uma visão sobre como entrar na plataforma e ela sim
ser positiva, ela sim gerar resultados que valham a pena. Então, quero agradecer a audiência de vocês. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe aquele like, que ajuda muito, que faz com que esse vídeo chegue em outras pessoas. Como eu comentei com vocês, eu entrego materiais todos os meses. Em especial, todas as semanas eu tenho conseguido entregar vídeos aqui no canal. A maior parte deles falando sobre N situações dentro da plataforma da Mobox. Então, se você está a fim de conhecer mais sobre esse assunto ou de receber informações mais recentes e até dicas e estratégias, eu te convido também a seguir aqui o canal, a se inscrever e ativar o sininho para receber os vídeos, as notificações dos vídeos mais recentes. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha de alguma forma ajudado a visão de vocês e espero vocês num próximo vídeo. Fui!